Inadimplência em condomínio. Esse é o assunto que a gente vai abordar no primeiro podcast do Diário do Condomínio. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. Hoje a gente vai receber o advogado Pacelli Arruda Costa, especialista na área de condomínio. Pacelli, seja bem-vindo aí, mais uma vez estreando um quadro do Diário do Condomínio, nos dando essa oportunidade. Mário, muito obrigado. Eu que te agradeço, na verdade, novamente a oportunidade de estrear um quadro no Diário do Condomínio. E estamos aqui, vamos lá, vamos tratar aí do assunto que é de interesse de qualquer condomínio que existe, então vamos em frente aí. Obrigado, Pacelli. Mas antes da gente começar a abordar aí, a gente está fazendo essa gravação aqui no estúdio da CDL em Vitória, né? E queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, contar um pouquinho dessa sua experiência nesse mercado de condomínio. Beleza. Meu nome é Pacelli Arruda Costa, né? O nosso escritório lá é especializado em direito condominial, Arruda Costa Advocacia. Nós temos já no mercado mais de 12 anos de experiência no mercado de condomínio. Atendemos condomínios da Grande Vitória toda e vamos lá poder contribuir um pouquinho aí, bater esse papo para a gente poder tirar um pouco das dúvidas do pessoal que vai nos assistir. Que bom, a gente conta com a sua colaboração já há um bom tempo no Diário do Condomínio, sempre com os artigos, sempre com algumas entrevistas que nós já realizamos. Pacelli, inadimplência é um assunto que atinge os condomínios, ou em parte, com umas situações pontuais, ou num todo, ou numa situação em que pode até comprometer toda uma organização econômica e financeira do condomínio. Perfeito. Em que pontos e em que é baseada essa cobrança da inadimplência dos condôminos? Mário, a obrigação de pagar o condomínio, ela nasce da própria aquisição de um imóvel em condomínio, né? O condômino, o proprietário, quando ele faz essa aquisição, ele vira dono de um imóvel, ele assume para si a obrigação de contribuir para o rateio das despesas. Isso está no Código Civil, artigo 1336, é uma das obrigações do condômino. Esse rateio das despesas, ele obedece um critério estabelecido na convenção, ou, né, se ela for omissa, na proporção da sua fração ideal. Daí até uma questão que sempre surge: por que um apartamento paga um valor diferente do outro? Porque a fração, o tamanho do apartamento, a fração que está logo no início da convenção, define a fração de cada unidade. E o rateio da despesa é de acordo com esse tamanho, salvo se a convenção dispuser de forma contrária. Okay. Quando o condômino é considerado inadimplente? Por exemplo, o boleto vence no dia 5, no dia 10, deixou de pagar, no dia seguinte ele já está inadimplente? 30 dias? Como é que funciona isso? Como que é considerado inadimplente? O condômino ele é considerado inadimplente no dia seguinte ao vencimento do boleto de cobrança do condomínio. Ele não há um prazo para se tornar inadimplente. Tanto é que, por exemplo, das sanções impostas ao condômino inadimplente é a perda do direito de participar, votar e ser votado em uma assembleia. Citando um exemplo assim, se o vencimento do boleto é no dia 10 e a assembleia é no dia 12 ou 11 e ele não pagou, ele não tem o direito de votar nessa assembleia. E quais as penalidades, além dessa, ele tem em relação financeira? Multa, juros? Porque alguns condomínios, eles adotam aquele desconto pontualidade. E se a pessoa fica inadimplente, esse desconto não é dado e, pelo contrário, a multa, os juros incidem também em cima desse valor aí que seria esse desconto pontualidade. Algumas situações, algumas decisões até falam que isso é uma forma meio que disfarçada de aplicar uma multa superior ao que é permitido, né? O que é permitido em relação à multa e juros? Olha, o Código Civil também trata do assunto. Quase tudo que a gente falar aqui vai estar baseado no Código Civil. O Código Civil diz que o condômino inadimplente deverá pagar os juros previstos em convenção e multa de até 2%, sendo que os juros, se a convenção for omissa, ele é de até 1% ao mês. Essa situação que você falou, que é aquele
desconto, pontualidade. pontualidade. Pagou em dia, tem um desconto. Você ainda vê muito em alguns condomínios, mas o entendimento jurisprudencial é no sentido de que isso disfarça uma segunda multa, porque o condômino que não paga em dia, o que paga em dia tem um desconto, vamos supor, de 10%. E o que atrasa, o que se torna inadimplente, ele deixa de ter o desconto, ou seja, ele tem um acréscimo de 10% no valor da cota mensal dele e ainda paga a multa de 2% da convenção. Então, ele seria o bis in idem, que é um termo jurídico. São aplicação de duas multas para a mesma infração, que é o atraso, e além disso, você acaba suplantando o limite de 2% de multa moratória estabelecido no Código Civil. Exato. Ultrapassando esse limite. Exato. Que é colocado. Além de aplicar duas vezes, você aplica 2 mais 10 mais 2, né? Porque você deixou de dar o desconto e ainda aplica a multa de 2%. O condômino que tem essas situações aí, ele pode solicitar... Olha, é uma discussão que eu não diria que ele não teria sucesso na ação. Mas é lógico que depende do caso concreto, seria muito específico. Mas nenhum condomínio que eu atendo, eu recomendo que faça esse desconto pontualidade. Esse boleto, no caso de atraso, ele pode ser protestado ou isso tem que estar na convenção, regimento, ou isso é uma questão de legislação? A dívida com Código de Processo Civil de 2015, a dívida de condomínio virou um título executivo extrajudicial. E se o síndico levar a protesto a dívida, ele vai ser protestado, o cartório vai aceitar para protesto. Eu não sei se é a melhor medida como incentivo à manutenção da adimplência. Porque algumas questões de ordem prática. Há muita venda de imóvel sem registro, isso é muito comum no Brasil, e o meu receio assim, é de levar a protesto a pessoa errada. Esse é o meu receio. Tem que ter muito cuidado para isso. E o condomínio tem outras formas de poder cobrar essa dívida que dão um resultado. O fato de ter virado um título executivo extrajudicial, ele reduziu muito o tempo de tramitação de uma ação, porque antes era uma ação de cobrança, o devedor era citado para contestar audiência, sentença, talvez recurso e cumprimento de sentença. Isso demorava um tempo. Hoje ele é citado para pagar em 3 dias. Então, ele é muito mais rápido. Então, o condomínio, e mais barato ajuizar uma ação um condomínio residencial no juizado especial do que levar protesto que gera mais um custo para o condomínio. A primeira medida do condomínio identificou o atraso, faz o contato, faz a carta de cobrança. Qual o procedimento que você adota e recomenda hoje, Pacelli? Tá. É importante observar o que prevê a convenção e o regimento do seu condomínio. É muito comum estabelecer um prazo para que aquela dívida seja levada para cobrança judicial. Mas antes disso, a cobrança administrativa ela pode começar no dia seguinte à inadimplência. Ele deixou de pagar, no dia seguinte ao vencimento, perdão. Ele deixou de pagar, o condomínio já pode notificá-lo para lembrá-lo desse atraso. E tem resultado. Tá? Muito do que se deixa de pagar, dos que deixam de pagar no prazo, na data de vencimento, eles pagam espontaneamente dentro do primeiro, segundo mês. E não tendo sucesso, obviamente, ele tem que levar isso para cobrança judicial, porque é uma obrigação do síndico cobrar, né? Não é simplesmente um querer. Ele tem uma obrigação, está prevista no Código Civil também, de cobrar as taxas de condomínio. E, para isso, a contratação de um advogado que possa fazer isso judicialmente é o caminho. Correto. No caso, Pacelli, dos imóveis que são alugados, okay. A taxa de condomínio ela é obrigação do proprietário. Okay. Se o imóvel está alugado, o proprietário precisa colocar em contrato que essa obrigação é do locatário ou isso já é entendido que é uma obrigação dele? Ele
Bom, Porque a taxa de condomínio ela não pode ser emitida em nome do inquilino. não. Ela é sempre do proprietário. Sempre Né? proprietário. E aí é até interessante a gente destacar uma coisa: são duas relações. Uma de locação entre o proprietário e o inquilino, e outra do proprietário com o condomínio, com relação à taxa de condomínio especificamente. O contrato de locação ele pode prever que o locatário vai ser obrigado a pagar o condomínio, o responsável pelo pagamento do condomínio. Mas isso é uma relação entre o proprietário e o inquilino. A obrigação frente ao condomínio continua sendo do proprietário. Então, quem aluga imóveis tem que ser diligente e fiscalizar se está havendo pagamento do condomínio. Porque caso se forme uma dívida por falta de pagamento, o demandado na ação vai ser o proprietário e não o inquilino. E depois o proprietário vai ter que... Exato. E ele vai ter que... buscar do inquilino... Exato. Receber essa dívida que ele pagou. Mas, sem dúvida, no polo passivo da ação vai estar o proprietário. Quais cuidados o síndico, a administradora de condomínio, né, o condomínio em si, tem que adotar ao fazer essa cobrança ao condomínio inadimplente? Para não expor e acabar gerando alguns problemas maiores aí no trato com o condomínio. Beleza. Isso é importante, muito importante, porque não pode haver excesso, tá? A legislação prevê a forma de cobrar. Acabamos de citar aqui o Código de Processo Civil elevou a dívida de condomínio à situação de título executivo extrajudicial. É esse o caminho. Exposição do devedor, uns exemplos que estão cada dia mais difíceis de ser vistos, mas ainda é possível. Pregar a lista de inadimplentes no elevador ou no hall de entrada, ler lista de inadimplentes na assembleia. Qualquer coisa que exponha o devedor é um excesso na cobrança, isso acaba gerando um dano de natureza moral para esse devedor e uma obrigação para o condomínio. A cobrança ela deve ser feita, ela deve ser dirigida ao devedor de forma sem exposição, e como critério, e é importante o seguinte: observou lá na sua convenção o prazo, se ela estabelece, ou o seu regimento estabelece o prazo para uma cobrança judicial, por exemplo, que dê início, que passe para essa cobrança e não espere. Antes disso, aquela cobrança administrativa venceu, notifique, mande e-mail, isso não tem erro, não tem problema nisso. Cobrar, desde que de forma razoável, sem excessos, não tem problema, é uma obrigação do síndico, como a gente disse. O importante é que essa cobrança seja feita considerando a legalidade da cobrança. Assim, por exemplo, demandar contra a pessoa correta, cobrar os valores dentro do que está de taxas ordinárias ou extraordinárias aprovadas em assembleia, e observadas essas questões, o condomínio está agindo dentro do seu direito e não cria para si problema. Está apenas demandando pelo que deve mesmo. Né? Ok. O inadimplente ele pode ser impedido de utilizar área comum, alugar o salão de festa? Ele pode sofrer essa proibição? Não façam, porque acaba gerando para o condomínio uma responsabilidade. A jurisprudência é toda no sentido de que o condomínio não pode impor outras sanções. Em decorrência da inadimplência, ele não pode impor sanções do tipo uso de área comum, uso de elevador, que a gente já nem o elevador? Não, você não pode impedir. Mas você já... Já aqui em Vitória mesmo, tinha um caso que ficou famoso aí, que o condomínio não queria deixar que o devedor utilizasse o elevador para subir, porque gastava energia. Aluguel de salão de festas, enfim, nada que seja do uso da área comum pode ser usado como meio de coerção para o pagamento. Tem que cobrar. É isso que tem que ser feito. Muitos alegam também que é aquela questão, e se valem, de que o imóvel é o direito de propriedade, de família, alguma coisa assim. Penhorabilidade do bem de família, né? Chegando em níveis de muito débito. Isso. O imóvel pode ser penhorado, mesmo que seja o único da família. Mário, isso também é um folclore, de que a lei de impenhorabilidade do bem de família existe, é 8.009 de 90, ela de fato fala que
o único bem usado para residência da família não pode ser penhorado para dívidas comuns, mas ela cria algumas exceções. Entre elas, se inclui a dívida de condomínio. O imóvel, ele numa ação de execução que chega ao ponto de penhora, ele pode sim ser levado a leilão e vendido a terceiros. Então, essa impenhorabilidade do bem de família não se aplica em relação à dívida de condomínio. Mas para chegar nesse ponto tem que ser uma dívida de que se arrasta alta e há muito tempo, né? Ou não? Não é o valor. Não é o valor. A inexistência da dívida pode chegar. É claro, a gente pensar... Vai esgotar todas as... Exato. Mas se a gente pensar, deve só uma taxa por alguma birra, vamos usar esse termo aí, alguém deixa de pagar e não quer pagar, essa ação pode chegar à penhora do imóvel? Pode. Se não achar nenhum outro patrimônio do devedor que passível de penhora, ele pode chegar no imóvel, sim. Apesar de, na prática, a gente olhar parecer uma desproporção, mas não, é um modo do condomínio exigir o que tem direito, né? É a única forma, talvez, dele... Talvez, chegar nesse ponto, né? E essa dívida da taxa condominial, ela prescreve? Prescreve sim. Ela prescreve em 5 anos, tá? Aí tem um detalhe, assim, você tem 5 anos para ajuizar a ação, exercer o direito de cobrar em juízo. Mas, uma vez ajuizada, ela vai, a citação válida suspende a prescrição, e a partir dali a ação pode tramitar por muito mais tempo, que aquela dívida não vai estar prescrita, tá? Claro, não vou entrar nos detalhes aí de prescrição intercorrente, que não é o caso, mas a ação vai chegar no ponto mesmo que ela leve mais do que 5 anos. Aí é importante a gente... Porque, falamos mais cedo, é uma obrigação do síndico cobrar. E isso é necessário que os síndicos tenham atenção e exerçam essa obrigação, cumpram essa obrigação, porque sob pena de gerar para si uma responsabilidade. Porque se dívida do condomínio chega à prescrição porque um síndico deixou de cobrar, deixou de cumprir a sua obrigação, isso pode gerar uma obrigação pessoal para ele, porque ele acabou lesando o patrimônio do próprio condomínio, tá? A gente falou um pouco antes sobre a questão do desconto pontualidade, né? Ok. Você explicou muito bem. Mas tem, às vezes, o síndico tira da cabeça dele que ele quer dar o desconto de multa e juros para poder receber aquele valor de qualquer forma. O síndico pode dar o desconto de juros e multa? Olha, Mário, até... Não É recomendado? Não. Porque senão você acaba estimulando, né? Deixa atrasar. Exato, E depois você volta aqui e tira os juros, multa. Não é incomum ver aqueles campanha de pagamento, de recebimento, feirão, mas não é, não. O síndico não pode fazer isso por decisão própria. Os juros e multa, em geral, estão previstos na convenção do condomínio. Essa convenção, para alterar, ela precisa de um quórum de 2/3 dos condôminos. Se fosse para aprovar em assembleia esse desconto ou a renúncia, ele precisaria bater esse quórum de 2/3, senão essa decisão também ela não tem valor legal. Tá? Então o síndico não pode fazer esse tipo de desconto, renunciar a juros e multa, porque o síndico não é o condomínio, o síndico é só o representante e ele tem as obrigações dele. E uma delas é zelar pelo patrimônio do condomínio. Porque acaba acontecendo essa situação, né? O condomínio, ele é uma divisão de despesa. Isso. Ele não tem isso lucro, é muito legal. ele tem reserva, então tem essa situação. Quando alguém não paga o condomínio, aquele que paga em dia é o que está arcando com a despesa do condomínio. Bacana você tocar nisso, muita gente não vê, não enxerga isso. O condomínio não é uma empresa. O condomínio é um grupo de proprietários que rateia despesas. Tanto é que todo ano tem na Assembleia Geral Ordinária a aprovação da previsão orçamentária. Ali a sua administradora, o seu síndico, faz uma previsão do que vai ser o gasto do ano e faz o rateio entre as unidades do custo mensal de manutenção do condomínio, só as despesas ordinárias. Quando alguém deixa de pagar, alguém tem que pagar para ele, porque aquelas despesas de luz, água, funcionários, enfim, elas vão continuar vencendo. Então, todo inadimplente está sendo custeado pelo condômino adimplente. E até interessante, voltando um pouquinho do que você falou, esse tipo de renúncia de juros,
de multa, você está incentivando esse cara que deixa de pagar, essa pessoa, né, a se manter inadimplente, porque já é uma dívida barata e ele ainda é beneficiado na frente com um incentivo para poder colocar em dia. Tem também essa situação de que se o condomínio atingir níveis muito altos da questão da inadimplência, ele fica completamente inviável de ser Claro, administrado. verdade. Porque você impacta na manutenção dos equipamentos, em melhorias, Isso. você impacta numa questão de funcionário, todas as situações. Sim, sem dúvida. A falta de pagamento, a inadimplência, a falta de controle da inadimplência, porque ela não vai desaparecer. Em regra, todo condomínio tem algum percentual de inadimplência. E isso, em geral, é considerado no momento de definição da previsão orçamentária. Tá? Mas a falta de controle dessa inadimplência pode levar a uma inviabilidade financeira mesmo do condomínio. De não conseguir custear despesas, e isso gerar mais custo para aquele condomínio adimplente. Mas tem esse outro efeito que você destacou também, que é a falta de manutenção, a degradação do condomínio em si, porque a falta de manutenção leva à perda de valor. O imóvel de todo mundo acaba perdendo valor por falta da própria manutenção em si, da conservação do prédio, né, ou do condomínio de casa. Acaba né? ficando desvalorizado. Sim, sem Você dúvida. fez um trabalho muito bacana num condomínio, se eu não me engano, no município de Serra, Sim, que estava com essa situação que você conseguiu assessorar e recuperar lá, que tipo assim, não tinha quadra, era um areão. O nível de inadimplência dele, quando chegou até você, te procurando, estava nesse nível também? Estava assim. É até interessante, não vou citar o condomínio, vou citar a síndica, porque ela merece um elogio, a dona Zeneide. Excelente. Na verdade, a gente só trabalhou a inadimplência. A administração, a gestão é toda dela e o mérito de tudo isso que foi feito é dela. Mas era um condomínio que tinha, assim, uma taxa de inadimplência um percentual de inadimplência muito alto. E a gente conseguiu, recuperando aqueles valores, e até chegar num nível hoje que é aceitável e controlado, e com esse dinheiro ela revolucionou o condomínio. É outra coisa, tem quadra, tem parquinho. E não tinha nada disso? Não, não tinha. Tudo muito bem organizado, conservado, e é fruto dessa cobrança que ela nos autorizou e, vamos dizer, aguentou lá também, porque num primeiro momento, quando você começa uma cobrança real da inadimplência, há uma resistência de quem... sempre ficou devendo. Exatamente, porque ele acaba sendo incomodado, né? Mas o resultado para o condomínio é sempre bom. A relação do condomínio, o condomínio em si é muito melhor do que quando a gente chegou lá, mas, repito, por méritos dela, gestão muito boa do dinheiro que foi recuperado. Ela está de parabéns, merece menção. Bacana. A gente abriu, né, para algumas perguntas na rede social do vamos lá. Diário do Condomínio. Teve algumas foram muito dentro do que a gente já conversou, mas teve uma que eu achei fantástica, deixei ela aqui para o final para a gente... A pergunta foi: quanto tempo pode ficar devendo o condomínio? Boa. Boa, mas assim, não pode, né? Nem um dia. Nem um dia, né? No mundo ideal não tem inadimplência no condomínio, todo mundo paga a sua parte no rateio das despesas ordinárias e extraordinárias, e o condomínio não tem inadimplência, não tem nenhum dia, é o mundo ideal. Perfeito. Marcelo, que orientação você passa aí de uma forma geral para esse nosso primeiro encontro aí, falando sobre inadimplência, que é um tema muito que costuma assombrar alguns síndicos, mesmo que seja um número de devedores baixo no condomínio, mas é sempre um aborrecimento, né? Muitas vezes cobrar o vizinho e depois estar dentro do elevador com ele. Isso é um problema. Mas o que eu poderia dizer, Mário, aqui para os síndicos e moradores de condomínios que vão nos assistir, é que é importante manter uma cobrança regular. É importante conscientizar a todos que aquilo ali não é não há lucro, não tem excesso. O que está se pagando é o que se utiliza. Todo o dinheiro que entra no condomínio, a finalidade dele é pagamento de despesas do próprio condomínio. Então, é rateio por isso, rateio de despesas. Então, por parte do condômino, ter consciência de que ele deve manter em dia os seus pagamentos para que o condomínio tenha a sua gestão financeira regular,
o síndico consciência de que ele deve cobrar e exigir do condômino o pagamento da sua obrigação e, no mais, buscar os meios legais, sem excesso, que também não tragam problemas para o condomínio. E aí buscar uma assessoria que conheça a matéria, que entenda o dia a dia do condomínio, porque é diferente, não é uma dívida comum de cheque especial, de carro, de financiamento. É uma relação que, você mesmo disse, você cobra o condomínio e ele está com você no elevador no dia seguinte. Por isso que o síndico não pode fazer isso pessoalmente, porque gera para ele, aquilo ali é uma comunidade. Esse tipo de coisa acaba criando para o síndico um problema. Quando ele terceiriza, ele não é ele está só cumprindo o que a lei o obriga. Tá? E o síndico fazer isso é importante, eu queria finalizar com isso. Cobrar os demais moradores e até os inadimplentes deviam ver a cobrança pelo síndico como um ato interessante para ele, porque melhora o seu condomínio. Se melhora o condomínio, você consegue fazer as melhorias. Exato. E a gente está falando... Valoriza o seu patrimônio. Valorização do patrimônio. Exatamente. Né? Marcelo, obrigado. Mário, mais uma vez, você aí abrindo uma nova frente no trabalho diário do condomínio, foi um dos primeiros a mandar artigo para a gente, aceitou esse projeto aí, abraçou essa ideia, foi o primeiro a dar uma entrevista quando a gente começou a produzir os vídeos, e agora a gente vindo com essa novidade também do podcast, eu não poderia chamar outro que não fosse você a estar participando aí, sempre nos atendendo, sempre tirando essas dúvidas que vêm para todo mundo. Beleza, Mário, eu que agradeço, na verdade, é uma honra ser o primeiro aqui do entrevistado, ou desse bate-papo, na verdade, né, entrevista, né, do Diário do Condomínio, e obrigado, estamos à disposição, a gente pode voltar para falar de outros assuntos, se você nos convidar novamente, eu sei que a gente vai voltar, tá bom? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você, cara. Não, é certo. www.diariodocondomínio.com.br. Você tem as informações sempre atualizadas do mercado condominial, sobre situações que sejam aqui na Grande Vitória ou que valem também para todo o Brasil. O mercado de condomínio é muito grande. Acesse nossas redes sociais e mande seu recado, mande suas perguntas e acompanhe nosso trabalho. Um grande abraço.